Olá, meus irmãos, vamos começar mais uma lição da nossa escola dominical. Hoje vamos falar sobre um tema que já tratamos algumas vezes na igreja e que foi solicitado que se repetisse nesse conjunto de temas que envolvem a ética, a moral, a cultura, o comportamento. E hoje eu quero falar sobre tatuagem. Tatuagem, de fato, é um assunto muito complicado, complexo e problemático dentro das igrejas evangélicas. E, inclusive, se utiliza um texto da Escritura Sagrada, para mostrar que a tatuagem ela é pecado. Alguém que marca o seu corpo permanentemente está cometendo um pecado. Esse costume nas igrejas evangélicas possui duas influências. A primeira é a própria Igreja Católica, que no século VIII determinou que seria pecado fazer marcas no corpo, justamente por associar essas marcas a práticas pagãs. E o próprio judaísmo. O judaísmo ele também afirma que a marca sobre o corpo associa também a pessoa ao paganismo. Então, essas duas influências, elas vieram até nós e ainda hoje há muitos evangélicos, igrejas que possuem muita dificuldade com relação a esta prática, inclusive dizendo que se trata de um pecado. Vamos ver o texto que é utilizado por estas pessoas. O texto está em Levítico 19, de 26 a 28. Diz assim a palavra de Deus, 26 a 28, de capítulo 19. Diz assim: Não comereis coisa alguma com sangue, não agourareis, nem adivinhareis. Não cortareis o cabelo em redondo, nem danificareis as extremidades da barba. Pelos mortos não ferireis a vossa carne, nem fareis marca nenhuma sobre vós, eu sou o Senhor. Então, esse texto aqui é o texto utilizado para dizer que fazer tatuagem é pecado, e se está contrariando a Escritura Sagrada. A Escritura Sagrada é bem clara, dizendo que não se deve fazer nenhuma marca. Então, se a pessoa fizer qualquer marca, ela certamente estará pecando. Existe também, lá no capítulo 21, de 1 a 6, quando o Senhor fala acerca dos sacerdotes, ele diz o seguinte: Disse o Senhor a Moisés: Fala aos sacerdotes, filhos de Arão, e dize-lhes: O sacerdote não se contaminará por causa de um morto entre o seu povo, salvo por seu parente mais chegado, por sua mãe, e por seu pai, e por seu filho, e por sua filha, e por seu irmão. E também por sua irmã virgem, chegada a ele, que ainda não teve marido, pode contaminar-se. Ele, sendo o homem principal entre o povo, não se contaminará, pois que se profanaria. Não farão calva na sua cabeça e não cortarão as extremidades da barba, nem ferirão a sua carne. Santos serão a seu Deus e não profanarão o nome do seu Deus, porque oferecem as ofertas queimadas do Senhor, o pão de seu Deus, portanto serão santos. Esse texto aqui do capítulo 21 de Levítico, ele nos ajuda a compreender o que está lá no capítulo 19, do verso 26 ao verso 28. O primeiro ponto é que estas práticas, elas não se restringem a fazer marcas no corpo, mas diz respeito a executar mudanças no corpo. Inclusive, o texto fala claramente sobre você não cortar o cabelo e não cortar a barba. Diz aqui no verso 27 do capítulo 19 de Levítico: Não cortareis o cabelo em redondo, nem danificareis as extremidades da barba. Então, se esse texto ele se aplica até hoje, e é o que fazem aqueles que são contrários à tatuagem,
Então significa dizer que, além de não marcar o corpo, essa pessoa ela também não pode rapar a cabeça, ela não pode cortar a sua barba. Um outro ponto que também é muito necessário aqui para a nossa compreensão é que estas práticas, cortar a barba, raspar a cabeça e fazer marcas no corpo, estavam associadas a práticas religiosas dos pagãos. É isto. Inclusive, com o caminhar da Escritura Sagrada, nós vamos perceber que essa prática ela era realizada. Por exemplo, lá em Isaías 22, 12, quando traz aqui o contexto de luto, Isaías 22, 12, diz assim: o Senhor dos Exércitos vos convida naquele dia para chorar, prantear, aí, rapar a cabeça e cingir o cilício. Então veja aqui que a palavra de Deus está associando o rapar a cabeça, conforme está lá em Levítico 19, o rapar a cabeça a uma situação de luto. E em Jeremias 16, 6, nós também vamos encontrar aqui o texto falando sobre essa prática. Vejam só, em Jeremias 16, 6, diz assim: nesta terra morrerão grandes e pequenos, e não serão sepultados, não os prantearão, nem se farão por eles incisões. Isso aí é a marca, né? Você fazer marca no corpo, conforme está lá em Levítico. Nem por eles se raparão as cabeças. Então, o texto aqui de Levítico está falando de práticas de luto e práticas ligadas à morte. É por isso que no verso 26 diz também assim: não comereis coisa alguma com sangue, não agourareis nem adivinhareis. Ou seja, eram necromancias, ou seja, rituais que estavam ligados à morte. Por isso, no verso 28 diz assim: pelos mortos. Pelos mortos, verso 28 do capítulo 19 de Levítico: pelos mortos não ferireis a vossa carne, nem fareis marca nenhuma sobre vós, eu sou o Senhor. Então, o que nós estamos encontrando aqui é uma prática que representa algo bastante complicado, que é o ritual pagão envolvendo a morte. Então, o que o Senhor Deus está dizendo aqui é que o seu povo, a sua igreja, lá no Velho Testamento, não podia realizar rituais que fizessem com que eles se parecessem com os ímpios no que diz respeito à morte. A gente percebe isso tanto em Levítico 19 e Levítico 21, falando especificamente aos sacerdotes. Então nós temos uma prática, e essa prática ela é proibida porque ela tinha uma representação direta. É exatamente isso que nós vamos ver lá em 2 Timóteo, capítulo 2, quando fala a partir do verso 9. Da mesma sorte que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro ou com pérolas, ou vestuário dispendioso, porém com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. Por que eu estou trazendo esse texto aqui? Mas esse texto não está falando de tatuagem, não está falando de morte. Não, não está falando disso. Mas está falando de uma prática que foi proibida pelo apóstolo Paulo, pelo menos aqui no contexto de culto, está muito claro isso, às mulheres, porque estas práticas faziam com que elas se parecessem ou imitassem práticas das prostitutas cultuais. Porque na época de Paulo existiam templos em que as mulheres eram sacerdotisas e elas tinham relações íntimas com vários homens, isso fazia parte do ritual. E estas mulheres, elas, portanto, para manifestar a sua atuação vulgar,
a sua atuação pagã, a sua atuação imunda diante do Senhor, o que acontecia com estas mulheres? Estas mulheres, elas tinham a cabeleira frisada, né? Cabelos com cachos, com tranças, elas usavam muito aparatos de ouro, gargantilhas, focinheira, brinco, enfim, diademas, usavam muito ouro, e elas também usavam roupa dispendiosa, roupa cara. Então Paulo diz assim, as mulheres piedosas, e volto a dizer, o contexto aqui é o contexto de culto público, ele diz assim, não usem cabeleira frisada, não usem vestido dispendioso, não usem muito ouro. Vocês são piedosas. Vocês não podem ser associadas às mulheres mundanas, carnais, ímpias, depravadas. É esse exato o contexto que nós encontramos aqui em Levítico 19 e, por que não dizer, Levítico 21. O que Deus está dizendo é, não pratiquem rituais religiosos ligados à morte, conforme os pagãos. Vocês não podem imitá-los. Vocês não podem se comportar como eles. E aí, como que os pagãos eles se comportavam, segundo aqui Levítico 19, como que eles se comportavam? Eles cortavam o cabelo, raspavam a cabeça, ou cortavam o cabelo em redondo, eles cortavam a barba, eles talhavam o seu corpo e faziam marcas no corpo. Isso aos rituais ligados à morte. Aí o Senhor Deus diz, vocês estão proibidos de assim fazê-lo. Então, se torna muito frágil a utilização desse texto para combater as tatuagens hoje em dia. É muito frágil. Aliás, esse texto ele não deve ser usado para isso. Eu sei que algumas pessoas vão ficar assim bravas e chateadas, mas a gente tem que ser honesto com relação ao texto. O texto não está proibindo essa tatuagem que as pessoas fazem no seu corpo. Pense bem. Então não há essa proibição quanto a esta prática que nós temos hoje. Então, Levítico 19 ou Levítico 21 não tem aplicação para o uso da tatuagem. Aí vem a outra pergunta. Então quer dizer que agora eu estou livre, né? Posso fazer tatuagem à vontade, etc, etc. Bem, com relação à tatuagem, assim como com relação a qualquer prática, é preciso que nós tenhamos um princípio básico da Escritura Sagrada, conforme Paulo escreve aqui em 1 Coríntios capítulo 10, quando ele vai mencionar sobre comer carne sacrificada no mercado. E veja que o Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele diz aqui no capítulo 10, verso 31, deixa eu só explicar aqui. Paulo está discutindo, né? Posso comer a carne que vem do mercado? Porque toda a carne vendida no mercado eram carnes sacrificadas a ídolos, a demônios, em rituais pagãos, lá no templo. Eles matavam os animais, aí depois essa carne, não jogava fora, eles traziam para o mercado e aí era vendida. O cristão ia lá na feira, comprava a carne e levava para casa. E aí, pode comer uma carne que foi sacrificada aos ídolos? Então Paulo ele vai discorrer sobre esse tema, porém, ao discorrer sobre esse tema, Paulo diz o seguinte: você pode comer carne sacrificada aos ídolos em determinado contexto, mas em outros não. E aí a pergunta então que contexto é esse? Como é que nós podemos aplicar isso? Aí se aplica, tudo está sintetizado em 1 Coríntios capítulo 10, verso 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. É por isso que Paulo em seguida fala: não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Ou seja, ele continua: assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. O que nós encontramos aqui? Nós encontramos um princípio.
Um princípio bem claro. Claro que aqui Paulo está falando de carne vendida no mercado. Carne que era sacrificada aos ídolos e agora está sendo vendida no mercado. Mas esse princípio é o princípio que se aplica a toda a prática geral do cristão. Então a pergunta é, posso ou não posso fazer tatuagem? Ah, eu posso, porque na Bíblia não tem nenhum texto que proíba. Opa! Mas aí, o fazer tatuagem tem que passar por esses critérios. Primeiro, vai glorificar a Deus? Segundo, essa minha prática, ela não será causa de tropeço para judeus, para gentios ou para a igreja? Será que nessa prática, assim como Paulo diz, assim como eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos para que sejam salvos? Será que o fazer tatuagem vai, de fato, glorificar o nome de Cristo e vai fazer com que os meus irmãos, com que judeus, né? Veja que ele utiliza aqui, ele fala aqui sobre judeus, gentios e igreja. Será que judeus, gentios e igrejas, eles vão se sentir bem ao ver em mim uma tatuagem? Essa é a pergunta, porque é nesse sentido que nós glorificamos a Deus. Que nós glorificamos a Deus fazendo qualquer coisa no corpo. Penteado, vestuário, marcas, cirurgias, tudo deve ser para a glória de Deus. Eu vou fazer um procedimento de cirurgia plástica, né? Quero mudar alguma coisa no meu corpo. Glorifica a Deus, exalta o nome de Cristo, vai fazer com que eu seja agradável aos olhos de judeus, gentios e a igreja. Então veja, eu estou tomando o princípio, né? Estou tomando o princípio, estou indo do menor para o maior. Então estou tomando um princípio bem específico de Paulo, que eram as carnes vendidas no mercado, e trazendo esse princípio para as outras práticas da vida cristã, porque eu não vejo nenhum problema em ampliar essa aplicação para outras práticas. Então, no que diz respeito à tatuagem, eu primeiro preciso perguntar o seguinte: ao fazer a tatuagem no meu corpo e fazer com que as pessoas vejam, isto vai glorificar a Cristo? Porque, veja bem, nós temos que entender que fazer marcas no corpo ou mudar o corpo é uma prática que ultrapassa a tatuagem, ou essa tatuagem artística, né? Porque essa tatuagem que nós utilizamos hoje chama-se a tatuagem artística. Por exemplo, algumas mulheres, por perderem a sobrancelha, elas fazem pequenas tatuagens na sobrancelha para realçá-la novamente. Claro que algumas ficam horrorosas, né? Mas não é o ponto aqui. Mas elas fazem. Existem homens que fazem também na cabeça, né? Para disfarçar um pouco a calvície. Então eu pergunto, essa tatuagem que, né, faz aquela pigmentação, sendo feita, claro, com bom senso, com discrição, é pecado? Está marcando o corpo, está fazendo uma marca no corpo. Isso é pecado? Eu conheço, por exemplo, uma senhora que ela tinha uma cicatriz de uma cirurgia e que não resolvia, não tinha como resolver aquela cicatriz. Então ela pediu para fazer uma tatuagem, né, sobre a cicatriz para disfarçar um pouquinho, porque era uma parte visível do seu corpo, era no seu braço. Será que ela pecou? Porque ela fez uma tatuagem, ela fez uma marca no seu corpo. Para isso, a gente também precisa entender outro aspecto, né, que é o aspecto não apenas da glória do Senhor, que essa é a coroa de toda a atuação do crente, mas a gente precisa entender um pouquinho sobre a história da tatuagem. A tatuagem é uma prática muito antiga. Ela data de entre 4 a 2 mil anos antes de Cristo, entre os egípcios. Os egípcios faziam marcas no seu corpo, outros povos também faziam, né? Estamos vendo aqui, inclusive, a Escritura Sagrada falando de marcas sobre o corpo para rituais. Os nativos da Oceania também
É muito, muito, muito antigo. Eles marcavam o seu rosto, marcavam o seu corpo para delimitar o tipo de guerreiro, o tipo de função que ele exercia dentro da aldeia. A própria palavra tatuagem, ela vem do polinésio, que é uma palavra que é tatal. Tatal por quê? Porque os polinésios, quando faziam tatuagens, eles faziam com pedacinhos de ossos e madeira pontiagudos para inserir a tinta, e eles batiam com martelo. Então era tal, 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 tal. Então eles chamavam de tatal. Quando os ingleses tiveram contato com isso, perguntaram e disseram tatal. E eles disseram, então é tatu. Tatu, tatu, tatu. E aí veio a palavra tatuagem. Em inglês é tatu, em português é tatuagem. Então essa prática é uma prática muito antiga. Ela é também muito antiga entre os japoneses, sobretudo entre os Ainu. É um povo que vivia, um povo nativo japonês. Eles também tinham essa prática de realizar essas marcas. O hinduísmo também eles gostam de fazer uma marca na testa. Eles dizem que isso é muito bom para a pessoa. Enfim, o que nós vamos encontrar aqui são essas marcas que também são encontradas entre os gregos e os romanos 5 séculos antes de Cristo. Mas tem um detalhe. Na antiguidade, e nestes povos tribais, na sua maioria, estas marcas estavam associadas a rituais idólatras, rituais pagãos, rituais ligados aos deuses, a esses deuses falsos. Então é por isso que em Levítico vai dizer, não se associe a eles. Não vai, e o que dá a entender é que esses rituais de marcar o corpo estavam lá no início, muito ligado aos rituais de morte, aos rituais de necromancia, de magia, de feitiçaria. Então é por isso que o Senhor Deus diz, vocês não podem se unir a eles. Depois os gregos e romanos, eles passaram a usar essas marcas para escravos. Os escravos, eles eram marcados, como se marca hoje o gado, né? O dono vai lá e bota a sua marca. Então, estes eram também marcados, às vezes com ferro quente. Eles colocavam ferro quente e aquilo ficava para o resto da vida. Ou mesmo outras práticas de tatuagem. Então, era uma prática ligada aos escravos. Já na Idade Média, a igreja cristã ela começou a associar essa prática de tatuagem ao paganismo. Então, quanto mais a igreja ela avançava, mais ela proibia a tatuagem. E a igreja, no final da Idade Antiga, no início da Idade Média, ela fez isso porque foi influenciada pelo judaísmo, pelos judeus, que até hoje o judaísmo ortodoxo ele proíbe a tatuagem com base em Levítico. Então a igreja católica ela passou então a olhar, a igreja cristã, que depois se tornou católica, a olhar para essa prática como uma prática proibida. Eles de fato proibiam essa atuação, como eu disse, em 787 o Papa ele tomou essa prática como uma prática proibida dentro da Igreja Católica. Depois, no século XIX, essa tatuagem que veio lá dos polinésios, que os ingleses trouxeram, essa prática ela foi utilizada em criminosos. Então, os criminosos eles eram marcados com tatuagem. É por isso que a partir deste período, a tatuagem ela foi associada aos fora da lei. Eles simplesmente eram bandidos. Então, a bandidagem, ela sim estava associada à tatuagem e vice-versa. Isso não significa dizer que pessoas de bem não tenham feito marcas no corpo ou tatuagem. Sim, isso aconteceu. Porém, no século XIX, isso estava muito associado aos bandidos, aos assassinos, aos ladrões. Então, tatuagem ligado à criminalidade que chegou muito próximo à nossa época, né? Os mais velhos ou da minha geração sabem muito bem disso.
Mas foi na Segunda Guerra Mundial que isso começou a mudar. Por quê? Porque os soldados, principalmente os soldados americanos e ingleses, eles começaram a usar a tatuagem para marcar o nome da esposa, da namorada, da noiva, da mulher amada. Eles marcavam e iam para a guerra. Então ali era um sinal de que ele tinha um compromisso, né? Tipo, esposa amada, fulana, né? Noiva querida, cicrana. E inclusive era uma forma, por assim dizer, de fidelidade, porque no corpo estava ali a marca do seu amor para com a sua esposa, ou a sua noiva, ou a sua namorada. E foi também na Segunda Guerra que os judeus começaram a ser marcados pelo regime nazista, pelo Partido Nacional Socialista da Alemanha, dos trabalhadores alemães, o nazismo. Eles começaram a marcar os judeus. Então, os judeus, eles tinham então uma tatuagem que era um número, geralmente tinha um número aqui no braço. A minha bisavó, que era judia e veio e fugiu para o Brasil por conta da guerra, ela tinha essa marca, ela judia, né? Então ela tinha essa marca que era a marca do nazismo, né? Era um número que era colocado. Então a tatuagem ela foi associada a estes judeus. A tatuagem ela também foi associada ao uso de drogas. Então as pessoas que usam drogas, elas se tatuavam e hoje em dia também, né, se tatuam. Então se tem muito essa associação da tatuagem com aqueles que usam entorpecentes, usam drogas, enfim. Isso também está muito associado. E também a tatuagem ela está associada à criminalidade. Existem algumas máfias, né? A máfia japonesa, algumas italianas. Existem máfias, tem também uma gangue no México que exerce muita influência nos Estados Unidos, onde eles são reconhecidos por tatuagens e geralmente fazem tatuagens no rosto ou numa parte visível do corpo. Aqui no Brasil, por exemplo, alguns criminosos que se colocam como que perseguidores de policiais, eles fazem tatuagens de um palhaço, do Coringa, do Batman no corpo, justamente para identificá-lo nessa prática. Então, a tatuagem ela está associada ao crime. Mas é como eu disse, hoje em dia, não necessariamente toda tatuagem ela vai dizer que a pessoa que está usando ela está se solidarizando com criminosos, com drogados. Não. Você pode fazer uma tatuagem no corpo e essa tatuagem onde você vai, de alguma maneira, colocar ali uma obra de arte, né? Você usa o seu corpo para ali colocar uma figura. Então não há nenhuma conotação religiosa, não há nenhuma conotação criminosa, não há nenhuma conotação de uso de drogas, né, da bandidagem, nada. Você apenas colocou porque é uma obra de arte e você então usa o seu corpo para colocar uma imagem permanente. Então qual é a conclusão que devemos tomar com relação a essa prática, né, a prática da tatuagem? Primeiro, a tatuagem em si hoje em dia não é pecado. Não é. Para mim, né, na minha visão, é insustentável você, por uma pessoa estar utilizando uma tatuagem, você dizer, olha aí, né? Não. Eu acredito que não se sustenta. Por outro lado, é necessário que os crentes tenham um bom senso, né? E eu, por exemplo, eu não faria tatuagem no meu corpo, né? Porque eu não gosto, porque eu não quero, né? Outros talvez não fazem para não chocar, para não golpear a consciência de ninguém. Mas o importante é, se você vai fazer uma tatuagem, você decide, você como um crente fiel diz assim, não, eu vou fazer uma tatuagem. Então a pergunta que você deve fazer é, isto vai glorificar a Cristo? Esta tatuagem, ela vai de alguma maneira ressaltar uma virtude do Evangelho? É isso que você tem que perguntar. Certo? E se aquilo vai fazer com que judeus, gentios e os irmãos da igreja sejam de alguma maneira edificados ou que aquilo se torne agradável aos seus olhos. Então a tatuagem ela precisa ser vista dessa forma. A tatuagem não é um pecado em si mesmo, né? Não é uma coisa
fez, pecou. Não, não é isso. Como eu disse lá em Levítico, assim como todo o processo de marcar o corpo, nós temos que levar em consideração o significado dessas marcas no meu corpo. Existem alguns cristãos, e essa prática também ela é antiga, ela advém do final da Idade Média. Alguns cristãos tatuavam símbolos cristãos no corpo, a cruz, uma Bíblia aberta, enfim, eles colocavam essas marcas para que fossem identificados como cristãos. Os próprios cavaleiros templários, eles utilizavam marcas no ombro, né? Eram guerreiros de Cristo, então eles eram identificados por meio destas tatuagens. Então eu acredito que a tatuagem ela precisa ser vista como toda e qualquer prática da vida humana. Não significa dizer que ela é um pecado em si mesma, mas que ela precisa ser feita. Se for adotado por um cristão, o cristão ele precisa primeiro fazer a pergunta: glorifica a Deus, exalta o nome de Cristo, será agradável a judeus, gentios e a própria igreja? E é claro que também não há como não dizer, usar de maturidade, não é? De discrição, né? Porque também você não vai transformar o seu corpo num painel todo bordado, né? Porque isso chama atenção, isso não contribui com nada. Então é nesse ponto que devemos atuar. Bem, eu espero que vocês tenham me acompanhado até aqui na lição. Se houver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo, a gente pode conversar um pouquinho mais sobre esse tema. Não é um tema muito fácil, é um tema complexo, é um tema complicado, mas a tentativa aqui é, à luz das Escrituras Sagradas, tentar colocar a tatuagem no seu devido lugar. Que o Senhor Deus os abençoe e até a próxima lição.